Então, meu nome é Lohan, muito prazer em conhecê-los. Eu sou desenvolvedor há mais de 10 anos e nos últimos 5 anos eu venho trabalhando quase que exclusivamente com blockchains e tecnologias descentralizadas. Eu tenho curso superior em Sistema de Informação pela PUC Paraná e também sou aluno egresso da Apple Developer Academy. E atualmente eu trabalho como arquiteto de software na Analog One, que é uma empresa que trabalha também com blockchain. Então, entre meus trabalhos anteriores, eu fui arquiteto da Efinity. Para quem não conhece, a Efinity é uma blockchain voltada para jogos. Ela foi criada pela Engine, e o foco dela é basicamente trazer blockchain para o mundo dos jogos. Também fui fundador da Cryptize, que é basicamente um meio de pagamento em criptomoedas. Funciona como se fosse um PayPal de pagamentos em criptomoedas. E atualmente eu sou arquiteto de software na Analog One. A Analog One é basicamente uma empresa que tenta trazer interoperabilidade entre as blockchains, fazer com que elas se conversem e não fiquem isoladas uma das outras. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá bom, pessoal? Podem mandar aqui no chat que eu estou olhando aqui ou podem levantar a mão. Mas eu vou começar contando a história sobre blockchains e criptomoedas, começando pelo básico. Falando sobre o paralelo entre dinheiro e moedas digitais. Eu lembro numa conversa com um amigo meu há 5, 6 anos atrás, a gente estava num bar, e ele perguntou para mim assim: nossa, Lohan, por que o Bitcoin vale dinheiro? Quer dizer que qualquer pessoa pode ir lá e criar qualquer coisa e esse negócio tem um valor? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E depois eu pesquisei sobre o assunto. Eu descobri que, na verdade, o dinheiro que a gente tem hoje, ele é basicamente isso. É alguma coisa que a pessoa falou, isso aqui vale X e aceite isso. É um pouquinho mais complexo que isso, mas para a gente entender o porquê disso, primeiro temos que entender o dinheiro como tecnologia, tá? O dinheiro, ele é assim como carros, assim como computadores, ele tem que ser visto como uma tecnologia. E como uma tecnologia, ele evolui e vem evoluindo de novo, né, nesse século. Ele começou com o que a gente chama de valor intrínseco. Então, as pessoas pegavam alguma coisa que tinha algum valor intrínseco, ou seja, alguma coisa que podia consumir ou valia alguma coisa. Aqui no exemplo tem o sal, né? E é por isso que vem o nome salário. A primeira moeda que se teve foi lá na Mesopotâmia, onde as pessoas utilizavam grãos de cevada como valor. Isso porque antigamente, quando você tinha pequenas colônias, né, pequenos grupos de pessoas, basicamente o comércio era feito por meio de trocas. Eu sou uma pessoa que tem uma plantação de trigo e você é um fazendeiro que tem o gado. Mas a gente quer conseguir trocar, então a gente dava um valor. A cevada vale tanto para mim, eu acho que vale tanto pela vaca. Só que, como a sociedade ela foi crescendo e ficando mais complexa, ficou muito difícil fazer esse comércio. Então as pessoas começaram a vincular valores a alguma coisa fixa, alguma coisa que tinha um valor intrínseco na época, que era, por exemplo, grão de cevada ou sal, que tinha muito valor. E dizia, tá, uma vaca vale tantos quilos de sal, ou tantos grãos de cevada. Porém, se você quisesse comprar alguma coisa mais cara, você quer comprar uma casa, aí começa a ficar ainda mais difícil o comércio, né? Você vai ter que levar o quê? Quilos e quilos de trigo, de arroz, para você conseguir comprar alguma coisa mais cara. E então, lá na Babilônia, se não me engano, o pessoal começou a criar essas moedas. Aqui, no começo, as moedas eram de barro, que elas basicamente tinham algumas assinaturas para torná-las difíceis de falsificar. E a ideia é a seguinte: não é que a moeda ela tinha um valor, é que você ia com aquele seu quilos e quilos de trigo, cevada ou sal, você deixava aquilo num templo e pegava uma moeda. Então o templo te dava uma moeda, então deixava aquele estoque. Quando você fosse comprar alguma coisa, você entregava a moeda para a pessoa que você estava adquirindo bem, e essa pessoa poderia chegar no templo e qualquer pessoa que apresentasse aquela moeda poderia ter de volta 1 quilo de cevada, por exemplo. Então, na verdade, a moeda ela surgiu só para facilitar as trocas, né? Para não ter que levar muito peso na hora. Porque, na verdade, no final das contas, o que vale a moeda? Ela vale a promessa que você consegue trocar ela por um bem
lá no templo. Então, novamente, né, a sociedade a gente começou a fazer comércio global entre vários lugares no mundo. Começamos a utilizar materiais que são mais difíceis de falsificar, como prata, ouro e metais. A escolha do ouro e metais, a gente tem essa impressão de que eles são valiosos, que eles valem dinheiro por si só, mas na verdade foi simplesmente uma escolha técnica. A escolha da prata, a escolha do ouro, foi simplesmente porque eles eram difíceis de extrair, consequentemente difíceis de falsificar. Não é, então o ouro, e ainda assim, a ideia dele é que você conseguiria trocar ele por alguma outra coisa de valor. Porque o dinheiro por si só, ele não tem valor nenhum. O valor dele vem da promessa de troca dele por um bem de valor. As primeiras notas que a gente teve, né, que a gente chama de moeda fiduciária, surgiu na China. Para quem não sabe, a China foi quem criou o papel. Então isso foi lá 1.500 anos atrás, então foi relativamente recente que a gente teve as primeiras notas de papel. Só que um problema com as notas de papel é que elas são fáceis de falsificar. Então a ideia era a mesma. A China ela criou o primeiro banco estatal. Nesse banco estatal, você ia lá, depositava o seu ouro e você pegava essa nota promissória, que está aqui. Se você voltasse lá e ter essa nota promissória, você conseguia seu ouro de volta. Então a China descobriu que se ela imprimisse essas notas e começasse a trocar elas, ela não precisaria arrecadar impostos. Porém, ela descobriu também a inflação nesse meio tempo. Que a partir de um momento, né, quando você tinha mais notas do que você conseguia trocar, do que tinha valor no banco, a China passou a recusar a troca, né? Isso aqui, então, a gente teve o primeiro caso de inflação no governo na história. Isso continuou acontecendo, tá? Depois de muito tempo. E em algum momento, né, o que eu queria que seja o próximo passo evolutivo dessa tecnologia, que é o dinheiro, surgiu nesse paper de 2008, publicado por uma pessoa pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto. Não foi por acaso que esse paper ele foi publicado logo após aquela crise imobiliária dos Estados Unidos, de 2008. Até hoje a gente tem países que sofrem inflação, é o caso da Argentina agora. E a verdade é que é uma política, a questão da impressão de dinheiro, e a gente não tem transparência em relação a isso. Uma coisa assim que eu sempre pergunto, não sei se alguém aqui pode responder, quem aqui que tem dinheiro no banco? Alguém aqui tem dinheiro no banco? Nesse caso, você tenha pensado que é óbvio que eu tenho. Tenho um cartão. E, na verdade, se para pensar, você tem ali uma caixinha que você vai lá e coloca o seu dinheiro e deixa ele guardado. E aí depois você vai lá, quando você quer sacar ele, você vai lá e abre essa caixinha e pega de volta. Na verdade, o que todos nós fazemos aqui, a gente empresta dinheiro para o banco. A gente vai lá, a gente paga por isso, deixa o nosso dinheiro ali, e o banco ele vai pegar esse nosso dinheiro, uma porcentagem dele, e ele vai emprestar para o seu colega, ele vai emprestar para o seu vizinho, na forma de um crédito consignado, na forma de um financiamento de um carro, na forma de um financiamento de uma casa, e ele vai cobrar 30%, 40% de juros sobre isso. Basicamente, você pegou seu dinheiro, colocou no banco, o banco pegou seu dinheiro e emprestou para um terceiro e vai ganhar em cima disso. É o sistema como ele funciona hoje, não tem como evitar que isso aconteça. Você não pode dizer assim para o banco, não empreste meu dinheiro, eu não faço nada com isso. Então a gente não tem controle, na verdade. E aconteceu aqui no Brasil, né, durante o governo Collor, né, a qualquer momento, aconteceu na Grécia também, os brasileiros foram impedidos de sacar o dinheiro da poupança, enquanto a gente está vivendo uma hiperinflação. Então, mesmo o dinheiro que a gente tem hoje no banco, que a gente pensa que é nosso, basta um decreto presidencial, basta uma ação de uma pessoa, um grupo pequeno de pessoas unilateral, que você não tem acesso a esse dinheiro. Então, é por isso que, na época dos meus pais, as pessoas tinham muito costume de
sempre no mercado quando recebe o salário, ou tentar gastar o dinheiro que você recebe o mais rápido possível, porque naquela época o dinheiro ele perdia o valor muito rápido. Tá. Então, como que o Bitcoin ele pode ajudar a gente a resolver, tá, esse problema? Primeiramente, a gente pensa assim, né? Quando a gente fala sobre criptomoedas, as pessoas pensam em dinheiro digital. Mas se você parar para pensar, a gente já tem dinheiro digital há muito tempo. Na verdade, a gente quase que exclusivamente já usa dinheiro digital hoje em dia. Vocês fazem Pix, vocês pagam no cartão de crédito. Dificilmente hoje em dia a gente tem que pegar no dinheiro. Então, a gente já tem dinheiro digital, mas se a gente já tem dinheiro digital, então para que criptomoedas? Para que Bitcoin? Para que essas outras coisas? E se eu conseguir fazer vocês entenderem essa diferença nessa apresentação, eu já terei cumprido meu objetivo. Mas a gente fala que o Bitcoin e dinheiro digital, eles são basicamente dinheiro digital, simplesmente porque a gente não tem uma outra forma análoga de explicar o que é. Mas, na verdade, a criptomoeda ela é muito, muito além de dinheiro digital. Seria como se você tentar explicar o que são criptomoedas e blockchain é tão difícil quanto você tentar explicar internet para alguém em 1990. Sabe? Quando não era uma coisa comum hoje em dia. Hoje em dia a gente sabe o que é internet. Mas naquela época, assim, quando o pessoal só usava o telefone, era difícil conseguir ter uma concepção do tamanho que é isso, hoje em dia. Então vamos lá para as principais diferenças, tá, do Bitcoin em relação a outros meios de pagamento, como o Pix. Primeiramente, ele é descentralizado. Descentralizado quer dizer que não existe uma autoridade central responsável pela emissão e controle do Bitcoin. Se a gente falar do Brasil, nós temos o Banco Central e o Ministério da Economia. Se a gente falar dos Estados Unidos, também eles têm o federal deles lá para controlar a parte monetária. No caso do Bitcoin, não existe uma entidade, não existe um servidor que está ali todos os Bitcoins processados, não tem uma equipe em um lugar do mundo, desenvolvedores que estão mantendo o Bitcoin. Na verdade, ele é uma coisa distribuída e não tem um dono. Nenhuma pessoa consegue ir lá e derrubar o Bitcoin unilateralmente. O outro detalhe é que ele é neutro. Neutro quer dizer que ele não faz nenhum tipo de julgamento sobre o seu tipo de transação. Se você quer fazer uma transferência para o seu vizinho, se você quer fazer uma transferência para fora do país, para pagar o que for, não existe nenhum tipo de diferenciação no tipo de transação. Elas têm o mesmo preço e têm exatamente a mesma. Vão ser processadas da mesma forma no Bitcoin. Não tem prioridades, não tem transações que elas são censuradas por algum tipo de motivo. Isso quer dizer que ele é neutro, não tem censura. O público quer dizer que todas as transações elas são visíveis para todo mundo. Se hoje em dia vocês abrirem o site e procurar por Block Explorer de qualquer blockchain, vocês conseguem ver em tempo real todas as transações que estão sendo feitas nesse exato momento. E qualquer pessoa consegue ir lá e conferir. Se você fez uma transferência para qualquer pessoa, você consegue pegar o link dessa transação, mandar para uma pessoa e ver o que está acontecendo ali. E o outro ponto, eu acho que uma das principais diferenças é que ele é aberto. Aberto quer dizer que qualquer pessoa pode ir lá e participar do consenso do Bitcoin, ou seja, desse sistema descentralizado. Porque senão eu poderia criar uma moeda digital que ela só existe no meu servidor. Ela só existe no meu banco de dados. Só que eu posso deixar o banco de dados público. Qualquer um consegue ir lá e fazer uma query nele. Mas não é aberto. Não é aberto por quê? Porque ninguém consegue ir lá. Se eu um dia chegar lá e falar que fechei, ninguém mais faz nada aqui, todo mundo perderia acesso a essa moeda. Seria um ponto único de falha. Aberto quer dizer que você, quando você cria um nó na rede do Bitcoin, quando você participa do protocolo, você faz uma cópia completa da rede do Bitcoin e você começa a passar a processar transações. Você pode, na sua casa hoje, baixar o Bitcoin Client ou qualquer cliente, qualquer blockchain
e você passa a participar do protocolo. Você vira um participante em processar os pagamentos de outras pessoas. Isso quer dizer que é aberto. Você não consegue processar pagamentos de Pix, por exemplo. Você não consegue ir lá e falar, eu quero processar meu Pix. É por isso que os meios de pagamento que a gente tem hoje em dia, eles não são, como pode dizer, descentralizados ou abertos. E a outra questão, mesmo ele sendo aberto, descentralizado e público, ele ainda assim ele consegue ser imutável. Isso aqui foi a grande conquista do Bitcoin. Isso aqui ele resolveu um problema que existia em sistemas distribuídos há mais de 3 décadas. Tá? Como que eu consigo montar um banco de dados que ele é imutável, descentralizado e distribuído? Esse problema ele foi solucionado pelo Satoshi Nakamoto, que se ele fosse uma pessoa reconhecida, com certeza ele teria ganho o prêmio Alan Turing, né? Que é o prêmio Nobel da computação, por esse feito. Inclusive, ele já foi indicado várias vezes. Então, dinheiro digital não é uma coisa nova, tá? Lá em 82, Bitcoin foi criado em 2008. Né? Foi o white paper dele, não criado, né, efetivamente, mas a ideia dele foi concebida em 2008. Mas já se falávamos de dinheiro descentralizado há décadas atrás. Começou por esse professor da Universidade de Berkeley, David Chaum, que ele criou o meio de pagamento chamado eCash. E tem essa frase bem interessante que ele falou: a escolha entre manter a informação nas mãos de indivíduos ou de organizações está sendo feita toda vez que qualquer governo ou empresa decide automatizar outro conjunto de transações. É o caso que a gente tem na China, né, que é tudo integrado. Só que, ao mesmo tempo, eles têm muito controle sobre a vida das pessoas lá, né? Então, é o tipo de decisão que já se pensava há muitas décadas atrás. Então, o David ele fundou, tá, a DigiCash, mas entrou com um pedido de falência em 98, basicamente por falta de adesão do protocolo, em meio aos meios de pagamento tradicionais. Outra pessoa relevante nessa história é o Adam Back. O Adam Back ele é o criador do Hashcash. O Hashcash ele foi criado como um mecanismo anti-spam de e-mails, tá? Uma forma de você prevenir spam. E ele é o coração do Bitcoin. Tanto que tem muitas pessoas que acreditam que o Adam ele é o verdadeiro Satoshi Nakamoto. Mas a verdade é que a gente não sabe. E hoje em dia ele trabalha com criptoativos. Então se hoje em dia você não recebe spam no e-mail, foi graças a esse cara. Era bem comum há pouco tempo atrás. Ainda tem hoje em dia ainda acontece, mas em bem menos intensividade que antes. E hoje em dia ele trabalha com blockchain. A primeira mulher a ter um PhD em ciência da computação nos Estados Unidos, ela também publicou um artigo que foi a base do Bitcoin em 99, chamado Practical Byzantine Fault Tolerance. E ela falava sobre agrupamento de transações, com conceitos que são bem voltados à parte de criptomoedas, antes mesmo de se pensar nisso. E só para vocês entenderem, tá? A blockchain, a gente sempre ouve falar muito a parte de financiamento, de dinheiro, de transações e golpes, mas eu queria mostrar para vocês que hoje em dia a blockchain está se tornando uma área da ciência da computação. Da mesma forma que vocês estudam redes, bancos de dados, a blockchain está se tornando mais um ramo da nossa área. Um exemplo disso, temos o co-criador do BLS, que é basicamente um algoritmo de assinatura digital, Dan Boni. Esse cara ele tem um curso de criptografia no Coursera. Ele é professor da Universidade de Stanford. E ele basicamente fez muitas contribuições muito importantes para a criptografia. E hoje em dia ele é o diretor do Centro de Pesquisas em Blockchain da Universidade de Stanford, tá? Que está nesse link aqui, caso queiram ver depois. Uma outra pessoa relevante que está trabalhando, basicamente, da computação que trabalha com blockchain. Esse cara aqui, Silvio Micali. Silvio Micali, ele é o vencedor do Turing Award de 2012, ou seja, ele é o vencedor do Prêmio Nobel da Computação de 2012, e em 2017 ele fundou uma blockchain chamada Algorand. Ele ganhou o Prêmio Nobel basicamente, ele é chamado de criador de Zero Knowledge Proofs. Ele é um matemático, e entre outras coisas, tá? Essa Algorand, ela é uma blockchain que ela implementa algoritmos
resistentes à computação quântica. Ela já implementa os algoritmos que estão sinalizados pelos NIT, que são resistentes à computação quântica. Então, mas vamos entender, né, então, primeiramente, o que é blockchain. A blockchain ela é a junção de 3 áreas. Tá? Ela é o casamento entre sistemas distribuídos, criptografia e economia. Foram necessários os conceitos dessas 3 áreas para você conseguir fazer um sistema que ele fosse descentralizado, aberto e completamente distribuído. Vamos entender exatamente quais são os pontos, tá, dessa tecnologia e o que exatamente quer dizer um sistema ele ser descentralizado. Para entender o que é um sistema, qual a diferença de um sistema descentralizado para um sistema que a gente fala central, primeiro temos que entender de onde que vem esse problema. Então, vamos pegar o clássico problema do gasto duplo. Temos um banco e nesse banco a gente mantém o saldo das pessoas nele. Consequentemente, a gente vai lá, faz uma transação, só que digamos que o Bob, que está aqui na esquerda, ele está tentando burlar o banco. Ele tem R$100 na conta dele e ele tenta fazer 2 transações. Uma que ele transfere R$100 para a Carol e uma outra transação que ele transfere R$100 para o Charles, mas ele só tem R$100 na conta. A maneira que isso é resolvido num sistema centralizado, como ele é resolvido por bancos e na maioria dos sistemas hoje em dia, é que você tem uma pessoa, ou seja, uma entidade central, que ela vai decidir a ordem das transações que elas vão ser processadas. Nesse caso aqui, então, digamos que isso aqui seja um banco que está em São Paulo, ele recebeu essas 2 transações, ele vai processá-las em sequência. Então, primeiro, ele vai processar a transação do Charles, daí ele decrementou o saldo do Bob, incrementou o saldo do Charles. Quando ele for processar a segunda transação, ele não vai ter o saldo suficiente. Essa transação ela vai falhar, vai dar saldo suficiente. É assim que isso é resolvido em um sistema centralizado. Porém, esse problema ele se torna muito complexo quando você introduz mais máquinas, ou seja, você está montando um sistema distribuído. Agora, pense o seguinte, seria muito inconveniente você ter só em um banco o saldo da pessoa, porque se eu for lá e jogar uma bomba naquele banco, ou se o banco, sei lá, resetar a máquina, acontecer qualquer coisa, sumiria o saldo de todo mundo. Então, a maneira que a gente torna o sistema mais seguro, mais resiliente, é criando réplicas dele. Então, a gente vai lá e espalha várias réplicas desse sistema pelo mundo. Então, o seu saldo, o que for, os seus e-mails do Gmail ou do Outlook, todos eles estão distribuídos com cópias ao redor do mundo. Nesse exemplo aqui, eu vou utilizar saldos. Só que daí a gente tem aquele problema. Tá, tudo tem uma cópia do meu saldo. O que me impede agora de mandar uma transação para, por exemplo, o Brasil, falando que eu quero enviar R$100 para o Charles, e uma transação para a Carol, falando que eu quero enviar R$100 para a Carol. E eu envio uma para os Estados Unidos e outra para o Brasil. Né? Afinal de contas, eu tenho várias cópias do meu sistema, né, ao redor do mundo. Se cada sistema atualizar o saldo localmente, basicamente a gente vai ter um problema de consenso, a gente diz aqui na computação. Aqui o Charles ele conseguiu fazer o gasto duplo. No servidor do Brasil, o Charles recebeu R$100. No servidor dos Estados Unidos, quem recebeu R$100 foi a Carol. E agora, como que eles entram em acordo? Qual que é o saldo real? Porque praticamente o Bob gastou R$200 aqui quando ele tinha 100 no saldo. A maneira como isso é resolvido num sistema tradicional você define uma autoridade central, ou seja, um desses nós ele vai ser responsável por controlar o saldo do Bob. Então, uma vez que o Bob enviar uma transação, ele vai ser processado por aquele cara, por aquele nó do Brasil, por exemplo. Se aquele nó do Brasil ele cair por algum motivo, então aí eles vão entrar em consenso sobre quem vai ser a próxima pessoa que vai controlar o saldo. É assim que é resolvido.
Porém, quando a gente está trabalhando com blockchain, esse problema ele se torna muito complexo. Tão complexo que levou 3 décadas para ser resolvido. Como que a gente entra em acordo sobre qual que é o estado do sistema quando eu recebo 2 transações, nesse caso? Uma forma que as pessoas podem pensar seria, legal, temos aqui tantos nós no mundo, então eles votam entre eles. Então vamos votar qual que vai ser se o dinheiro foi para Carol ou para Charles. Só que o problema é que no caso do Bitcoin, como eu falei para vocês, vocês podem na casa de vocês agora ir lá e subir um nó do Bitcoin. E aí vocês passam a processar transações da blockchain. Porém, o que impede você de subir na sua casa 20 nós, 100 nós, 1 milhão de nós? Isso a gente chama de Sybil Attack. Quer dizer que você pode aumentar o seu poder de voto simplesmente criando mais máquinas, criando mais máquinas. Então você não consegue utilizar o voto como um meio de consenso num sistema distribuído. Não funciona, porque você não pode, você não tem garantias que isso aqui é uma pessoa só que está lá rodando no sistema. A maneira que o Bitcoin resolveu isso foi introduzindo o que a gente chama de Proof of Work, consenso. Então, a ideia é a seguinte: em vez de ser um voto por computador, um voto por máquina, vamos estabelecer um voto por poder computacional. O algoritmo funciona da seguinte forma: todos os nós no mundo, ao redor do mundo, eles estão rodando um problema matemático complexo. Eles vão resolver esse problema matemático. A primeira pessoa que resolver esse problema matemático tem o poder de decidir qual que é o próximo estado da blockchain. Quais são as transações que vão ser inseridas? O dinheiro ele vai para Carol ou para o Charles? Quem que decide isso? Quem resolver esse problema matemático primeiro. No caso do Bitcoin, esse problema ele é resolvido, em média, a cada 10 minutos por uma pessoa aleatória, por um nó aleatório ao redor do mundo. Então, uma vez que o nó ele resolve o problema, então ele fala o seguinte: ok, tem essas transações que estão aqui, ele mostra uma prova de que esse problema foi resolvido. Então, o Proof of Work ele é um problema que ele é muito difícil de ser resolvido computacionalmente, mas uma vez que ele é resolvido, ele é muito fácil de verificar. Então, quer dizer que você pode levar 1 ano para resolver o problema, mas uma vez que você resolveu ele, você consegue uma prova sucinta para as outras pessoas de falar assim, ó, tá aqui a solução. E qualquer um dos nós aqui da rede conseguem verificar que você resolveu o problema com muita facilidade. Então você envia a solução desse problema para todo mundo, eles vão entrar em consenso. Ó, realmente, esse nó aqui resolveu o problema. Ele vai decidir o próximo estado da blockchain. E aí, eles enviam transações uns para os outros, nesse sistema descentralizado, peer-to-peer, e entram em consenso. É assim que é feito no Bitcoin. Hoje em dia existem outros algoritmos de consenso que não são baseados em Proof of Work. Se der tempo, eu vou comentar um pouquinho mais sobre eles. Até aqui, alguma dúvida? Tudo certo? Show. Então, vamos falar então um pouquinho como funcionam as transações. Então, digamos que quando você vai fazer um Pix, quando você vai fazer uma transferência no sistema tradicional, você simplesmente envia uma transação pelo seu celular, você faz tipo, uma API do seu banco, e o seu banco vai lá e vai processar o pagamento. Como que funciona no sistema descentralizado? No sistema descentralizado, você cria uma transação, você assina ela com uma assinatura digital, que ela não pode ser falsificada, você envia essa transação para qualquer nó da rede, qualquer nó ao redor do mundo, e esse nó ele vai pegar, ele vai verificar sua assinatura, vai verificar o seu saldo. Se tudo estiver ok, ele vai pegar e vai transferir essa transação para outros nós da rede, que vai transferir para outros nós da rede, que vai transferir para outros nós na rede. E aí, então, sua transação ela vai ser conhecida, vai ser publicada na blockchain e vai se tornar imutável para sempre. Todas as transações do Bitcoin até 2008, elas estão públicas hoje. Temos um histórico de todas elas. Quando você manda uma transação para blockchain, acontece a mesma coisa. Ok. Então, agora, né, eu falei aqui sobre a assinatura, mas como que
isso é feito, né, exatamente? Como que ocorre a assinatura? Para isso, nós utilizamos o que a gente chama de carteiras, tá? Uma carteira na blockchain, ela é composta de dois componentes. Você pode imaginar que você tem uma private key, a private key seria como se fosse uma chave que você mantém com você, e você tem um endereço. Esse endereço é aonde está o seu saldo, ele está preso ali dentro. E a única forma de você acessar aquele dinheiro é tendo a chave, que é essa chave privada. Só que essa analogia ela não está perfeita porque um cofre ele é opaco, né? Então, eu acho que uma analogia melhor seria como se fosse uma urna. Então, você pode imaginar que tem uma urna aqui, que tem um cadeado nela, e ali dentro está o seu saldo naquela blockchain. Qualquer pessoa que consegue passar por lá consegue ver o dinheiro que está naquela urna. Porém, ninguém consegue abrir ela, porque ele não tem a chave. Outro detalhe, essa urna tem uma entrada aqui em cima. Quer dizer que qualquer pessoa que vê essa urna consegue depositar dinheiro nessa urna. Ela não precisa ter a chave para depositar o dinheiro ali. Então você sabendo o endereço de uma pessoa, você sabendo que essa urna pertence ao Lohan, você consegue ir lá e depositar dinheiro nela. Só que você só consegue tirar o dinheiro aqui de dentro se tiver a chave. Tá? Então, é assim que funciona uma chave pública e privada. Eu vou abrir aqui um site para mostrar para vocês com mais detalhes. Deixa eu só ler aqui a pergunta que o José Fábio enviou. O advento da computação quântica não pode ser uma ameaça para o Bitcoin, na medida que os problemas matemáticos complexos eventualmente poderão ser resolvidos muito facilmente pelos detentores desse poder, eventualmente podendo manipular as transações do Proof of Work. A computação quântica, ela não afeta o Proof of Work. Você não consegue, com computadores quânticos, você não é capaz de minerar mais eficientemente, resolver o problema do Proof of Work. A computação quântica, os riscos que ela traz para a computação é relacionado à criptografia de chave pública privada. Já temos algoritmos que eles são resistentes à computação quântica. Eles não estão sendo utilizados pela maioria das blockchains porque eles são extremamente ineficientes. Quer dizer que uma transação utilizando um algoritmo resistente à computação quântica, ela é 500 vezes maior que uma transação utilizando os meios tradicionais. E mesmo hoje em dia, a gente não tem nenhum problema os computadores quânticos de hoje em dia, eles não são capazes de quebrar os algoritmos que a gente tem hoje em dia, relacionados à computação quântica. E quando a computação quântica começar a se tornar uma ameaça real, provavelmente o que vai acontecer, da mesma forma que acontece com a computação em si, todas as blockchains elas vão migrar para algoritmos mais seguros, que são resistentes à computação quântica no futuro. Hoje em dia, mesmo o site que você acessa, quando você vê aquele cadeadinho ali no site, nenhum daqueles algoritmos é resistente à computação quântica. Então, qualquer transação hoje em dia, ela não é segura, tá? Inclusive a internet tradicional, a longo prazo. Vamos lá, então. App Wallet. Então, como são carteiras, tá? Então, temos vários tipos de carteiras. Uma delas são as App Wallets. As App Wallets, elas são carteiras que você baixa para o aplicativo, tipo, mais comum de carteira. Um exemplo é a Trust Wallet, Mycelium. Algumas delas suportam várias blockchains. Outras delas suportam apenas uma criptomoeda específica. E basicamente a chave privada fica armazenada no seu celular, nesse caso. Um outro tipo de carteira são as Web Wallets, que são carteiras como Blockchain Info, onde a carteira, na verdade, é um sistema no site que fica como, por exemplo, a Binance. Eu não sei se eu posso dizer que é uma carteira necessariamente, porque você não tem custódia das moedas, nesse caso. Mas é um tipo bem comum. E temos até o que a gente chama de paper wallets. As paper wallets são carteiras que você consegue literalmente guardar a sua criptomoeda num papel. Eu vou adentrar um pouquinho mais nesse aqui antes antes de eu mostrar os outros. Eu vou entrar nesse site, está aqui. Me avisa se vocês conseguirem ver ele. Então, isso aqui é um site que ele gera uma carteira para mim aleatória. Então,
eu estou movendo o poder do meu mouse, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o meu botão direito, inspecionar, e eu vou desativar a internet aqui nesse site. Então, eu vou clicar aqui em offline. A partir de agora, esse site aqui ele está completamente offline. Tá? Então, ele não tem acesso à internet. Eu basicamente simulei eu desconectar a internet do meu computador aqui. Só que eu desconectei só para essa página específica. Vou ficar aqui mexendo no meu mouse, 100%, e bum, cria uma carteira. Aqui é o meu endereço de carteira. Quer dizer, qualquer um de vocês tiver criptomoedas, podem vir aqui e enviar dinheiro para essa carteira. Essa aqui é a minha chave privada, é o que eu uso para acessar os fundos dessa carteira. Então, desde que eu compartilhe isso aqui, se alguém enviar dinheiro para essa carteira, eu tenho controle sobre o dinheiro. Qual que é a minha intenção aqui? É mostrar para vocês que para você criar uma carteira de criptomoeda, para vocês começarem a receber pagamentos em criptomoedas, vocês nem sequer precisam de internet. Eu poderia estar no meio do deserto, sem acesso à internet, mas com laptop. Se eu tivesse ali no laptop e criasse uma carteira e eu pegasse o meu telefone e ligasse para alguém, ei, transfere dinheiro para esse endereço que eu acabei de criar, a pessoa conseguiria transferir dinheiro para essa carteira aqui, e assim que eu tivesse internet, eu poderia ir lá e gastar os fundos. Então, isso é muito poderoso para pensar, porque vocês sabem como é burocrático você abrir uma conta num banco. Você precisa mandar RG, CPF, comprovante de residência, 1 milhão de coisas. Para você criar uma carteira em qualquer blockchain, é tão simples quando você sortear um número aleatório. É assim. Então, por isso que a gente diz que ela é aberta. E por isso que a gente diz que ela é acessível. Qualquer pessoa consegue ir lá e criar uma carteira e entrar nesse meio de pagamento sem precisar de autorização nem nada. Só precisa de alguém para ir lá receber pagamentos. As pessoas me perguntam às vezes, né, qual que é a melhor maneira de conseguir criptomoeda para começar a brincar, etc. E eu falo assim, a melhor maneira é cobre. Receba em criptomoedas. Faça algum serviço cobrando criptomoeda. Eu já recebo meu salário todo dos últimos 5 anos exclusivamente em criptomoedas. Tá? É a mesma forma. Show. Então, isso aqui foi importante então, para ressaltar aqui o quão fácil é você criar uma carteira. O único problema aqui, né, que daí para você mover os fundos dessa carteira, você precisaria importar essa chave em algum aplicativo para você conseguir assinar a transação, porque senão vai assinar manualmente. Mas você poderia usar isso aqui como... isso aqui é muito utilizado para quem quer guardar dinheiro, que a gente chama de cold wallet. É muito utilizado por exchanges, quando você quer pegar algum dinheiro e você não quer que ele tenha contato com a internet. Então, geralmente, as pessoas têm um computador ali sem acesso à internet, que elas criam carteiras, recebem valores ali, imprimem isso aqui. É possível criptografar esse papelzinho aqui também. Ele tem a opção de colocar senha. Eu posso vir aqui e colocar uma senha nele. Se eu colocar essa senha aqui, quer dizer que eu vou ter o endereço aqui, porém a minha chave privada está criptografada. Então, por mais que alguém roube esse papel aqui, precisaria da minha senha para conseguir desbloquear essa chave privada. Então, você pode ver que você consegue levar criptomoedas no bolso como você leva dinheiro em papel. Você não precisa nem sair do celular, se você quiser. Obviamente, você vai precisar do celular se você quer gastar esse dinheiro. E esse aqui é um outro motivo pelo qual a Receita Federal ou qualquer entidade do mundo não consegue. Não é que nem você bloquear a conta de tal pessoa por fazer alguma coisa. Então, vou bloquear a conta do Lohan porque eu quero bloquear a conta dele. É impossível você bloquear o Bitcoin. Porque para você conseguir mover esses fundos, você precisa conhecer a chave privada. E você consegue até memorizar essa chave privada. Então, você não precisa nem ter acesso de internet. Brain Wallet. Brain Wallet, então, é possível você decorar algum conjunto de frases, e esses conjuntos de frases eles derivam da chave privada. Então, nesse caso, a senha da sua chave privada ela pode existir simplesmente na sua cabeça. E os tipos mais seguros de carteira que temos hoje em dia são as hardware wallets, ou Hardware Security Model. Então, são carteiras como essa aqui, não sei se conseguem ver a minha câmera, que nessa aqui,
Elas são carteiras onde a chave privada está dentro desse dispositivo. Esse dispositivo ele tem certificação pela FIPS. Quer dizer que mesmo que alguém roube essa carteira, ela está no hardware, ela está dentro da memória. Então uma pessoa não conseguiria ter acesso a essa carteira, mesmo que alguém roube ela da minha mão. Aqui. Se alguém pegar o seu celular ou seu computador, se ele tiver vírus, se ele tiver qualquer coisa, a pessoa consegue ir lá e extrair sua chave privada. Porém, se eu estou com o computador aqui cheio de vírus, completamente cheio de vírus, e eu tenho essa carteira digital aqui, eu consigo conectar ela no meu computador, a minha chave privada está aqui dentro. Quer dizer que eu assino a transação, mas quem assina é esse dispositivo aqui. A minha chave privada nunca sai aqui de dentro. Então, mesmo que o computador tenha vírus, ele nunca vai conseguir ter acesso ao que está aqui dentro. Então, esse aqui é um tipo de dispositivo que a gente usa pessoal. E tem alguns dispositivos que eles são utilizados, inclusive, por bancos, tá? Que são os Hardware Security Modules maiores, que nem esse aqui da Thales. Esses dispositivos aqui, eles são feitos para ser extremamente seguros. Eles têm, inclusive, eles se autodestroem. Não que eles explodem, mas eles destroem o disco rígido dele se você tentar abrir ele sem autorização. Esse aqui é aqueles lá que você precisa ter 3 chaves de 3 pessoas diferentes para você conseguir abrir e resetar ele. Tá? Isso aqui é utilizado por bancos para fazer autorização de chave pública privada e também utilizado por exchanges para armazenar carteiras. Tem mais uma pergunta aqui. Você mantém seu salário em investimentos em criptomoedas ou seu salário traz para o sistema financeiro convencional? Eu deixo parte em um e parte eu trago e parte eu deixo investindo. Tá? Hoje em dia tem várias formas de você investir no mercado tradicional e tem forma de você investir o dinheiro fazendo o que a gente chama de staking, tá? Em algumas criptomoedas que elas não são baseadas em Proof of Work. Então, são os 2 modos que eu deixo. Eu posso depois mostrar mais a fundo. Show. Vou falar, então, um pouquinho sobre o Proof of Work. Tá? O Proof of Work, então, ele é o meio que o Bitcoin encontrou de você conseguir ter um banco de dados descentralizado. A maneira como ele funciona, tá? Eu vou abrir aqui um site chamado Blockchain Demo, só para explicar mais ou menos como que funciona o Proof of Work. Então, aqui temos uma função hash. Se vocês não souberem o que é a função hash, eu recomendo dar uma procurada depois. É algo bastante utilizado na computação. Mas, em suma, aqui para uma determinada entrada, ele vai gerar sempre uma saída determinística. Se vocês escreverem Lohan, acessarem esse site aqui, procuram por Blockchain Demo online, escreverem Lohan, todos vocês vão ter exatamente essa mesma saída aqui, D88A. Vai ser igual para todo mundo. E isso aqui, essa função aqui que a gente chama de irreversível. Ela é uma trapdoor function. No sentido de que, a partir da saída dela, se eu esconder meu nome daqui e eu só ver a saída, é computacionalmente impossível você determinar qual que era a entrada que gerou essa saída. Então, se eu mostrar aqui um hash aleatório para alguém, entregar isso aqui para a pessoa, muito dificilmente essa pessoa vai conseguir descobrir qual que foi a entrada que gerou esse hash. Tá? Isso quer dizer que ela é trapdoor. Quer dizer que ela só vai em uma direção. Você não consegue voltar. Usando isso, o Bitcoin ele fez um mecanismo bem simples, tá? Ele é inspirado no Hashcash. Esse aqui é o mesmo algoritmo utilizado para evitar spam de e-mails. Eu tenho aqui um bloco, o bloco ele tem um número, então esse aqui é o primeiro bloco. E temos os dados aqui. Então aqui são os dados da minha blockchain, do bloco da minha transação. Então digamos que eu tenho o Lohan, e o Lohan ele quer transferir para o Edson R$10. Então aqui eu sou uma pessoa, eu acabei de entrar na rede do Bitcoin e eu quero participar do protocolo. Eu quero começar a processar transações. Então eu vou vir aqui, eu montei o meu bloco. Isso aqui são os dados dele, tá? Isso aqui não é um bloco real, isso aqui é um simulador.
tá bom? Não está acontecendo na blockchain de verdade, mas serve para a gente entender como que funciona. E aí eu preciso validar esse bloco. Para eu validar esse bloco, o mecanismo que é feito temos aqui aquela função hash que eu mostrei antes, e temos esse campo nonce. Esse campo nonce, ele é a única informação desse bloco que eu posso alterar arbitrariamente. Posso colocar o que eu quiser aqui. O que é a mineração? É eu encontrar uma combinação, um nonce aqui, que faz com que esse hash aqui embaixo comece com 4 zeros. Então ele vai tentar o 1, vai tentar o 2, vai tentar o 3, vai tentar o 4, vai tentar o 5. E aí eu vou clicar aqui em minerar, porque eu não vou ficar tentando manualmente. Ele vai ficar chutando, chutando, até que ele encontrou um hash, uma combinação aqui, um nonce, que faz com que isso aqui comece com 4 zeros. Depois de 58 mil tentativas, ele encontrou. E você pode ver que o bloquinho ficou verde. Esse verde aqui quer dizer que esse bloco aqui é válido. Então, se eu mandar essa informação aqui para qualquer pessoa, ela consegue validar facilmente que esse bloco aqui ele é válido, com essa informação que está aqui. Eu precisei de 58 mil tentativas para validar esse bloco. Qualquer pessoa que for validar só precisa rodar uma vez. Isso aqui. No caso do Bitcoin, e agora eu vou mostrar a blockchain de verdade, o Blockchain Explorer. Então, aqui temos algumas transações de verdade. Temos aqui, blocos mais recentes. Vamos pegar o último bloco minerado. Então, aqui são, como vocês podem ver, em tempo real, que está acontecendo as transações. Então, eu abri aqui esse último bloco minerado. E a gente consegue ver aqui, algumas informações sobre o bloco, as transações que estão nele. Só que o que eu quero me ater aqui é esse hash que está aqui, que ele está minimizado. Eu vou copiar ele. Eu vou colocar ele aqui num zoom, só para vocês conseguirem ver o valor. É esse número aqui, tá? Isso aqui é um número hexadecimal. E vocês podem ver que ele começa com vários e vários e vários zeros. Tá? Isso aqui a gente vai conseguir ver o nonce que o cara fez para conseguir desbloquear para conseguir minerar esse bloco. Então vamos encontrar aqui o nonce. Opa. Tá aqui. Esse aqui é o número de tentativas que esse cara fez para ele conseguir minerar esse bloco. Se isso aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho desse número aqui, tá? Para você conseguir tentar minerar um bloco que nem esse. Provavelmente na máquina de vocês, para vocês conseguirem minerar um bloco desse, levaria 3 anos na máquina pessoal de vocês. 3 a 4 anos. Sem parar. Para conseguir encontrar um hash que comece com esse tanto de zeros aqui. Que tem aqui na frente. Que cada zero desse aqui, o problema cresce exponencialmente. Tá? Para cada zero adicionado. Então, como que são minerados hoje em dia, né, os bitcoins? Então, hoje em dia, as pessoas não usam mais computador ou placa de vídeo, eles usam hardware especializado. São os ASICs. Então, esse aqui é um ASIC, tá? Então, isso aqui é um computador que a única função dele é minerar. Ou seja, resolver aquela função hash. O custo de um desse aqui gira em torno de 10 a 15 mil reais. Um desse. As maiores mineradoras do mundo têm galpões e galpões. Tá? Cada um desses aqui é um desses aparelhinhos. E as maiores do mundo têm galpões e galpões e galpões e galpões com aquele aparelhinho. Tá? Então você pode ver que é um investimento massivo em mineração. Então é muito difícil competir, tá? Então você não consegue. Você vai gastar muito mais com energia do que tendo lucro hoje em dia minerando Bitcoin. E isso aqui é um dos maiores criticismos que as pessoas têm em relação à criptomoeda. Fala que gasta energia, que é ineficiente, que está poluindo o planeta. Mas isso aqui vocês têm que lembrar que é a primeira geração de criptomoedas, tá? Que são as baseadas em Proof of Work. Hoje em dia, as blockchains mais novas, nenhuma delas utiliza Proof of Work. Então, vamos para o próximo tópico. Se tiverem dúvidas, podem mandar aqui no chat. Que a gente vai falar um pouquinho sobre as gerações de criptomoedas.
Então, a primeira geração de criptomoedas eram as baseadas no Bitcoin e elas eram focadas em pagamentos. É você conseguir mandar dinheiro de A para B. A segunda geração de criptomoedas, que é, na minha opinião, o tipo mais interessante, são as criptomoedas as blockchains focadas em aplicativos. Então, você conseguir fazer muito mais do que mandar dinheiro de A para B. Hoje em dia, você consegue subir jogos na blockchain. Você consegue rodar um jogo, você consegue rodar um site na blockchain. Em vez de você mandar dinheiro de A para B, elas processam uma requisição como um navegador processa quando você entra num site. Por exemplo, você acessar um site, pedir para o servidor do Facebook, manda para minha parte do Facebook, nada mais é que uma transação. Então aqui a ideia dessa blockchain é que elas são de propósito geral. Tá? O que permitiu uma gama muito maior de aplicações a serem construídas. Só que essa segunda geração de blockchains, ela sofria de um problema de escalabilidade. Então vocês podem pensar que é como se existisse só um computador no mundo inteiro para rodar todas as aplicações. Você quer rodar um jogo? Você vai ter que compartilhar o poder computacional de um computador com todo o resto do mundo. Então, essa primeira geração de blockchain ela não escalava. Tá? Ela não conseguia, as transações ficaram muito caras, tá? Para ser utilizada no dia a dia. Então, o estado que estamos agora, nós estamos na terceira geração de blockchains. A terceira geração de blockchains ela é focada em escalabilidade e interoperabilidade. Quer dizer que elas escalam da mesma maneira que você consegue colocar mais máquinas para processar mais transações, você consegue colocar mais shards de uma blockchain para você conseguir processar mais transações. Então, elas escalam horizontalmente. E a interoperabilidade, que é, por exemplo, da empresa que eu estou agora, que é focada na comunicação entre as blockchains. Se você tem algum saldo na Ethereum, você não consegue mandar esse saldo para o Bitcoin ou etc. Então, essas blockchains mais novas, elas permitem você fazer isso. As blockchains, elas se comunicam numa rede. Então, esse aqui é o momento que estamos agora, da tecnologia. A maioria das blockchains, elas substituíram o ineficiente Proof of Work pelo Proof of Stake, que não gasta energia, não é, e é tão seguro quanto, embora tenha pessoas que discordem. Mas, basicamente, tem que ter tecnologia para você poder fazer tal afirmação, tá? Mas é tão seguro, se não mais seguro quanto o Proof of Work. A própria Ethereum, que é uma das blockchains mais novas, ela mudou do Proof of Work para Proof of Stake. Então, a ideia principal do Proof of Work, desculpa, do Proof of Stake, é que se você fizer uma analogia, você precisa de computador para você minerar Bitcoin. Então, quanto mais computador você tem, mais dinheiro você ganha, teoricamente. Então, você vai lá, você compra a SIX, vai comprando a SIX, mas você tem de retorno. O Proof of Stake, ele conseguiu simular esse mesmo mecanismo. Então, a ideia é que você investe um valor na blockchain, ou seja, você bloqueia seus fundos, em troca disso você vai ganhar um passivo ali, como se fosse a poupança, você vai pensar. Tá? E esse mecanismo ele é utilizado para fazer a escolha dos próximos blocos, quem vai minerar. Então, você vai ter um poder de voto proporcional ao quanto dinheiro você fez stake. Então, aqui já tem um sistema de voto, só que daí o voto do Bitcoin é por poder computacional, aqui o poder de voto do Proof of Stake é por quanto dinheiro você tem bloqueado na blockchain. Tá? Então, é assim que ela resolveu o problema de ineficiência. Professor, isso aqui é uma área bem interessante de pesquisa, inclusive. Algumas blockchains que utilizam Proof of Stake, a Ethereum 2.0, que é a versão da Ethereum que está agora, a mainnet. A Ethereum ela começou com Proof of Work e a partir desse ano ela migrou completamente para Proof of Stake. Polkadot, Cardano são outros exemplos. Uma coisa interessante que as blockchains que eu acabei de mencionar, esses três caras aqui, eles são co-criadores da Ethereum. Vitalik Buterin e Charles Hoskinson e Gabe Wood. Hoje em dia, dois deles saíram da Ethereum e criaram suas próprias blockchains. Então, vocês podem ver que tem várias. Tem blockchain saído a cada semana, blockchain nova. Cada uma com um projeto específico. Então, tá virando que nem software, sabe? Várias soluções, o que é muito bom, porque cada uma foca num nicho e
num problema específico. Antigamente, as pessoas acreditavam que vai ter uma blockchain que vai dominar o mundo e todos vão morrer. Hoje em dia, a gente já percebe que isso a gente sempre vai ter várias blockchains, da mesma maneira que a gente tem várias linguagens de programação, da mesma maneira que tem várias redes sociais, da mesma maneira que tem várias opções de tudo. Cada uma tem seu nicho, cada uma tem sua especialidade. Algumas outras criptomoedas, bitcoins e Cash Monero são baseadas em Proof of Work, Cardano, Ethereum, Proof of Stake, e também dá para diferenciar elas entre as de propósito geral, ou Turing completas, como a Polkadot e a Ethereum. São blockchains onde você consegue rodar programas nela, você consegue subir código, elas têm uma linguagem de programação Turing completa. No caso da Ethereum, tem o Solidity, que é muito parecido com o JavaScript. Então, vocês conseguem subir um aplicativo na blockchain e rodar lá, como qualquer aplicação. E nós temos as stack-based, que é o caso do Bitcoin, da Zcash, que elas não conseguem rodar uma aplicação nelas, mas elas têm uma linguagem mínima para você conseguir fazer o que a gente chama de smart money. Então você consegue pegar ali, por exemplo, e pegar um saldo e você bloqueia ele em duas carteiras. Quer dizer que, por exemplo, eu fiz uma poupança aqui, que para eu liberar o dinheiro dessa poupança, precisa de uma assinatura minha e da minha esposa, por exemplo. Isso aqui seria o que a gente chama de carteira multi-assinatura. Então, ela permite um certo level de programabilidade da linguagem. Tem mais alguns outros tópicos aqui que eu posso falar, mas eu acho que eu vou abrir para dúvidas nesse momento. Não precisa ter vergonha, pessoal. Podem perguntar o que quiserem. Exceto dicas de investimento em criptomoeda, né? Posso começar um pouco sobre também. Vou falar então. O Matheus levantou a mão. Pode falar, Matheus. Pode falar, Matheus. Opa, eu tenho uma dúvida. Você tem alguma dica para começar a investir, entender mais na prática sobre criptomoeda? Sim, depende, né, qual que é o seu objetivo. O seu objetivo é trabalhar com aplicações financeiras, o seu objetivo é trabalhar com DEPs, né, aplicativos centralizados. Hoje em dia eu diria, você quer trabalhar com aplicações financeiras, a blockchain mais utilizada agora é a Ethereum, né, que o pessoal faz automatização. Para isso, tem um site bem interessante aqui, remix.ethereum.org, remix.ethereum.org. Isso aqui ele é um playground da blockchain da Ethereum, onde você consegue subir contratos e brincar com uma linguagem de programação. Então, isso aqui são códigos que você consegue rodar na blockchain. Qual que é o tipo de aplicação mais comum que tem na blockchain hoje em dia? São tokens. Tá? O que é um token? Você quer fazer um jogo, você quer fazer um comércio, mas só que você não quer criar uma blockchain, você não quer ir lá subir um nó, etc. Você pode reutilizar uma infraestrutura, uma blockchain já existente, como a Ethereum, e subir a sua própria criptomoeda. Tá? Então, hoje em dia a gente tem dólar na blockchain, tá? O SDT. Então, é um token lastreado em dólar. Que o pessoal sobe e o pessoal cria jogos, cria vários tipos de aplicações com isso. Uma maneira de começar aqui. Outro recurso muito bom que depois eu vou enviar para o professor Pacheco para ele compartilhar com vocês é o Ethereum Book. Ethereum Book, ele é um livro que está no GitHub, dá para você comprar ele na Amazon, só que ele tem completamente gratuito no GitHub, tá? Esse livro aqui, ele fala em detalhes, tem até 18 mil likes, como funciona a Ethereum, como começar, como criar uma carteira, como criar um nó, tudo do zero e tudo grátis. Aqui, Bitcoin Book é outro livro muito bom, também do Andreas Antonopoulos, que é o escritor. Mastering Bitcoin, na verdade. Mastering Bitcoin, GitHub. Também é um livro que ele está completamente disponível no Facebook, desculpa, no GitHub. E você também consegue baixar ele, né? Aqui eu estou tem a versão em inglês, se não me engano, tem a versão em português
Se vocês preferirem, aí tem que comprar na Amazon. Isso responde a sua pergunta, Matheus? Sim, obrigado. Ok. José mandou, o que garante o valor... Tá, primeiro, com Proof of Work. O que acontece com os outros mineradores quando um hash é concluída? Beleza, posso falar sobre isso. Vou responder essa pergunta, então. O que acontece com os outros mineradores quando o hash é concluído? Essa é uma ótima pergunta, na verdade. Conseguimos ver aqui. Então, os blocos, eles têm índices. Consegue ver bloco 1, bloco 2, bloco 3. Se eu for aqui no explorador do Bitcoin, nesse aqui que eu estava antes, eu consigo vir aqui no bloco 0 dessa blockchain. O bloco 0, ele é um bloco especial que a gente chama de Genesis Block. Ele é o primeiro bloco da blockchain. Ela já tá, não é um bloco que foi minerado, é um bloco que ele já estava no protocolo do Bitcoin, ou de qualquer blockchain. A gente começa a partir dele, e aí tem aqui, ó, bloco 1, bloco 2, então você pode ver que eles têm que ser sequenciais. O que acontece quando duas pessoas resolvem um problema ao mesmo tempo? Que é probabilístico, a resolução do problema. Então, pode acontecer de duas pessoas resolverem o problema matemático ao mesmo tempo. O que vai acontecer é que a gente vai ter duas pessoas, vou ver aqui como exemplo, a gente vai ter dois blocos, ó, por exemplo, José enviou para o Lohan R$10. Deixa eu colocar esse cara aqui. E o Pacheco enviou para o Lohan R$10. Então tá, o bloco anterior a gente consegue ver que ele é exatamente igual. E aí tem duas pessoas que resolvem esse problema aqui ao mesmo tempo. Então, a gente tem dois blocos com índice 2. Qual dos dois que é o certo? Nesse momento aqui que a gente tem dois blocos, a gente considera que nenhum dos dois é o certo e a gente espera pelo próximo bloco. Porque o minerador que ele for minerar o bloco, o próximo bloco, ele tem que colocar como referência o hash do bloco anterior. Você consegue ver aqui que tem o previous hash. Então, a gente consegue ver que o anterior desse aqui é o 0EE7, que é esse aqui, ó, 0EE7. E aqui a mesma coisa, ó, 0EE7, 0EE7. A próxima pessoa que for minerar um bloco, ela vai ter que minerar o bloco dela em cima de um bloco anterior. Então, ela vai vir aqui e vai olhar, putz, eu tenho duas opções. Ela pode ir lá e fazer uma lógica que ela escolhe, ok, se eu tenho dois blocos, eu escolho o aleatório 1 e eu minero o próximo. Então, digamos que ela pegou aqui em cima. Ela foi lá e minerou. E aqui está minerado esse bloco. Então, agora temos o bloco 3. O bloco 3 referencia esse bloco 2 aqui, não esse aqui. Então, o que vai acontecer? Estatisticamente, uma corrente dessa aqui, ela vai se estender mais que a outra. Porque ninguém quer ficar perdendo dinheiro, curso computacional, etc., com blocos que não vão vingar, entendeu? Geralmente, no Bitcoin, a gente considera que quando a gente tem o conceito de confirmação. O que é confirmação? Confirmação é quantos blocos existem depois do bloco que eu quero. Digamos que eu estou esperando essa transação aqui acontecer. Eu considero que essa transação aqui ela é completamente irreversível depois que 6 blocos foram minerados em cima dela aqui. Quer dizer que aqui eu tenho uma confirmação, aliás, uma confirmação, porque esse bloco foi minerado, 2 confirmações, 3 confirmações desse bloco. Então é muito difícil uma outra pessoa vir aqui e essa corrente aqui de baixo vai ser mais rápida que a de cima. Aqui, então é estatístico. Uma pessoa, é por isso que a gente fala assim, se alguém tiver mais que 51% do poder computacional do Bitcoin, essa pessoa ela consegue crescer a corrente que ela quiser aqui, estatisticamente. Só que para isso, ela teria que ter 51% do poder computacional, e a gente viu aqui que ter 51% do poder computacional é caro. Para você ter 1% já custa alguns milhões de dólares. Para você ter alguns muitos milhões de dólares. Para você ter 1% do poder computacional do Bitcoin. Então, é muito difícil. E os mineradores, eles não querem que o Bitcoin seja centralizado, exatamente porque daí você perde o dinheiro da moeda e eles vão perder o investimento que eles fizeram. Tá.
eu vou para a pergunta do Aleph. Quais ferramentas necessárias hoje para iniciar na área, software ou linguagens? Então, como eu disse, depende do objetivo. Hoje em dia eu recomendaria para todo mundo começar pelo Ethereum, porque a Ethereum é onde tem mais material online, tá? E não só por causa disso, tá? A Ethereum, ela como uma blockchain, hoje em dia ela é um protocolo. Tem várias blockchains que elas são forks da Ethereum, tá? Que é o caso da Polygon. Polygon é baseada em Ethereum e ela tem transação muito barata. A transação na Polygon custa menos de R$0,01 de real para você fazer uma transação. Então é uma blockchain muito boa para você começar a trabalhar. O primeiro ponto seria ler sobre o assunto, né? Entender, porque aqui eu não vou conseguir entrar com a profundidade que é preciso, mas eu posso dar o caminho para vocês, que é entender o que é transação, entender o que são, como que você paga por elas. A melhor maneira de você brincar é você ir lá, conseguir algumas criptomoedas e transferir. Primeira coisa, criar uma carteira e receber criptomoeda. Você pode conseguir ali exchange, você pode comprar hoje em dia até no Nubank, você consegue comprar criptomoeda, porém no Nubank você não consegue sacar, tá? Já aviso vocês. Quem tem criptomoeda no Nubank você não consegue sacar as moedas, então não adianta de nada. E outra forma é escolher alguma tecnologia para você se aprofundar. Já tem cursos muito bons na Udemy sobre Bitcoin. Tem esse site muito legal aqui que eu vou mandar aqui no chat para vocês, chamado CryptoZombies. CryptoZombies ele é um tutorial iterativo para você aprender a criar smart contracts, ou seja, subir código na blockchain da Ethereum. Tá, eu vou mandar esse link aqui no chat. Eu já vou mandar também os links dos livros. Então, acho que esse é o primeiro ponto, estudar isso, porque tem alguns conceitos que eles são específicos de blockchain que não existem na ciência da computação tradicional, tá? Uma coisa que, por exemplo, que é trivial na computação e é complexo na blockchain é criar um número aleatório, por exemplo. Porque o código precisa ser determinístico, para você criar um número aleatório numa blockchain, não é uma tarefa tão simples. Ok. O que garante o valor das criptos tradicionais e o que não surgirão outras criptos que podem criar a fuga em massa das criptos atuais para outras criptos? Digo já porque a tecnologia hoje em dia já está disponível para mais diversas propostas de criptos. Da mesma forma que a galera não foge da nossa moeda local para ir para outra, por exemplo, né? Não sei, aconteceu uma coisa muito ruim aqui. A gente tem essa tendência de pensar que porque surgiu uma tecnologia melhor, as pessoas vão imediatamente migrar para ela. Não é isso que acontece. As pessoas tendem a ficar na tecnologia que é mais estabelecida, que tem mais recurso. No caso, hoje em dia, as maiores, um site que eu sempre vejo aqui é o CoinMarketCap. Aqui no CoinMarketCap a gente consegue ver as maiores blockchains em volume de transação, tá? Então, aqui as duas estão sempre no topo. Nos últimos 10 anos, pelo menos, é a Bitcoin e a Ethereum. As duas estão no top 10. Essa aqui não é uma blockchain, essa Tether aqui, essa aqui é um token lastreado em dólar. Então, você consegue ter dinheiro estável em blockchain. A Ripple e outras blockchains aqui. Essa aqui todas são boas para você começar, tá? A brincar. Bitcoin é só pagamento. Então, se você quer focar em pagamento, é esse aqui. Smart Contracts, Ethereum, Ripple, Cardano, Solana, todas elas suportam. Teria um software para simular o medir a eficiência do Proof of Work sobre a escalabilidade? É que, para falar bem a verdade, existem vários tipos de Proof of Work, tá? Esse aqui foi um tipo de Proof of Work aqui, tá? Que é baseado no algoritmo de hash SH256, que é o Proof of Work do Bitcoin, por exemplo. Existem sim pesquisas. Se eu entrar aqui, ó, IOHK, isso aqui é um estudo de pesquisa em blockchains, é o pessoal que basicamente mantém a Cardano, da parte científica da Cardano. Library. E aqui tem uma vasta
material de artigos científicos comparando o Proof of Work com o Proof of Stake. Então, tipo assim, essa comparação que você quer fazer, já fizeram várias vezes. Já, questão de eficiência. Quantos blocos por segundo eu consigo fazer? Quantas transações por segundo eu consigo fazer? Qual que é o tempo mínimo de confirmação? O Bitcoin demora 10 minutos. As blockchains mais novas, ó, vou entrar em uma aqui. A Polkadot, por exemplo. Tá? Tanto a Polkadot como a Ethereum são bons exemplos de blockchains que têm uma escalabilidade muito boa, que elas são de terceira geração. Se eu vim aqui em Explorer, eu consigo ver que um bloco é minerado a cada 6 segundos. Essa aqui, e a confirmação dela é instantânea. O que é muito melhor do que os 10 minutos do Bitcoin, por exemplo. E essa aqui utiliza Proof of Stake, essa blockchain. Proof of Work você vai conseguir no máximo, as que eu vi era 1 minuto, que é o caso da Dogecoin. A Dogecoin utiliza Proof of Work e ela gera um bloco novo a cada 1 minuto. Tá? Então é uma ciência você estudar a escalabilidade delas. Mas material, você encontra muito material científico, tá? Em relação a isso, se for o que você está procurando. E também não científico online. Isso responde sua dúvida? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui para cima. POS não causaria um problema de centralização? O Gabriel perguntou. Centralização, Gabriel, na verdade, a gente sempre define como um security model, que a gente fala. Quais são os casos que essa blockchain, o protocolo seria quebrado? O Bitcoin, o protocolo dele é quebrado se alguém conseguir 51% do poder computacional de mineração. Se qualquer pessoa conseguir 51% do poder computacional de centralização, o Bitcoin se torna centralizado, consequentemente você consegue fazer o que quiser nele, a pessoa que tem esse poder computacional. No caso das blockchains baseadas em Proof of Stake, o limiar de... você precisa conseguir 1/3 do total de stake. Ou seja, você precisa conseguir 1/3 de todo o dinheiro do Bitcoin, por exemplo, você conseguir corromper uma blockchain baseada em Proof of Stake, que é o caso da Polkadot e das maiorias são baseadas em Proof of Stake. Então, a centralização delas é um termo difícil de mensurar porque elas falham em diferentes situações. Tá? Tudo isso depende da forma como ela é atingido o consenso. No caso aqui vou pegar a própria Polkadot, aqui. Ela tem esse staking, e ela funciona da seguinte maneira: você tem os validadores. Aqui nós temos 300 validadores, 297 para ser mais exato. Aí você tem um dinheiro lá, você tem, sei lá, 100 dots, que é a moeda da Polkadot. Você vota nos validadores com o seu dinheiro. O peso do seu voto é proporcional ao seu dinheiro. Os 300 validadores que tiverem mais votos, ou seja, mais stake, eles são elegidos para votar nos blocos. Tá? Então, se você parar para pensar do ponto de vista assim, tem 300 pessoas aqui, o Bitcoin é poder computacional e é aleatório. Aqui não, aqui é por voto e o peso do voto é o quanto eu tenho de dinheiro. É como se você tivesse, sei lá, só da sua conta aqui no Brasil e você pudesse votar no seu candidato com a sua poupança dessa conta. O dinheiro que está bloqueado na sua conta, isso é importante. O dinheiro que você usa para votar, você não pode mover, que está lá. E aí tem algumas outras coisas mais complexas aqui, tá? Mas basicamente, quando você vota num cara que ele é eleito como um validador, ele te paga uma porcentagem do que ele ganha de valor. É assim que você consegue dinheiro passivo nas blockchains baseadas em Proof of Stake. Mais alguma dúvida? Ok. Então, acho que é isso.